Bom, rola reunião de vendas, né? Uma reunião de 30 minutos, às vezes até uma hora, com praticamente 70, 80% do tempo da pessoa de vendas fazendo um pitch e vendendo a solução, daí ela acaba, o prospect fica em silêncio, agradece e fala que vai pensar e depois retorna a ela. Será que essa é a melhor forma de vender? Né? Isso acontece quando não existe uma investigação, uma boa investigação, e a investigação é rasa. Tá? Então fica aqui comigo nessa aula se você quer entender como de fato pode fazer e ter uma venda consultiva na sua empresa. Fala turma, Rafael aqui da Inside, eu sou Head de Vendas e sou partner da empresa. E essa clássica frase, né, de quando a pessoa de venda sai de uma reunião e não consegue descobrir nada, ou não entende o próximo passo, ou não consegue fazer um follow-up efetivo, ela se origina geralmente por um problema básico de vendas que eu me arriscaria a falar que é mais de 70 a 80% das vendas hoje consultivas, que é a investigação. É o primeiro momento de qualificação, discovery, de entendimento se aquela empresa ou aquela pessoa tem ou não tem fit com a nossa solução. Então, hoje, aqui nessa aula, a gente vai aprofundar muito sobre método e não tem como falar de método sem falar de investigação. A gente vai aprofundar muito nesse primeiro elemento da venda consultiva, que é realmente o entendimento do cenário do seu prospect, do seu cliente, da empresa, né? E que está ali do outro lado e você está tentando vender. Mas antes de começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí, se ele for relevante para mais pessoas de vendas, para ajudar a gente a levar o canal do Inside para mais heads de vendas, líderes de vendas, né? Pessoas aí que estão no front, no dia a dia de vendas ou prospecção ativa e também pessoas de marketing, de atendimento e sócios, fundadores de empresas que estão à frente dessas áreas, tá? Bom, qual que é o problema? O problema é que toda venda consultiva, tá? Seja B2B, com certeza, né, que ela tem um tom de consultivo, ou uma venda B2C, que é um produto ou um serviço de valor agregado, de um valor agregado mais alto, né? Ela tem um elemento que costuma ser muito mais da metade do processo inteiro de vendas costuma ser impactado por esse elemento, que é o elemento da investigação. Então, quando a gente fala de método, relacionada a fundações de vendas, a gente basicamente tem que entender o como é a melhor forma de vender para aquele cliente e o como ele se dá muitas vezes por meio de reuniões ou de ligações ou de interações, né? Via WhatsApp ou via qualquer canal. E no começo da jornada dessa interação, é muito comum que a gente tenha uma etapa chamada investigação, que é a etapa mais importante desse processo. Então a gente vai aprofundar nesse vídeo de métodos da nossa metodologia de fundações na reunião de investigação ou na interação de investigação, tá? Bom, o que é a etapa de investigação? Basicamente, a etapa é o momento que você conhece o cenário do seu cliente para entender o timing dele, né? Para entender o quão fit ele tem com a tua solução e por que ele precisa da tua solução agora, né? Não só porque ele precisa da tua solução, mas porque ele precisa da tua solução agora. Então, isso é a base de todo o processo de vendas, para a gente conseguir direcionar uma proposta comercial, né, de solução ou uma demonstração de um produto, de serviço, a gente precisa entender bem o cenário do cliente para conseguir adaptar isso à realidade dele, né? Conseguir ajustar, digamos, a nossa solução e o speech, né? Como a gente vai apresentar a nossa solução para essa pessoa e ou para essa empresa. E qual que é a estrutura dessa reunião de investigação? Bom, antes de trazer a estrutura dessa reunião de investigação, eu vou trazer para você qual que é o framework que nós aqui na Inside utilizamos para qualificar uma oportunidade. A gente sabe que existem uma série de frames, né, e metodologias comuns de mercado, como por exemplo o Bunch, tem muita gente que usa o próprio Spin, né, como um recurso ali de qualificação. Tem uma série de metodologias no mercado, mas aqui na Inside a gente deu uma adaptada, né, na metodologia principalmente da HubSpot e hoje a gente utiliza uma metodologia chamada o EGCTBA. São 5 elementos, tá? A chave que a gente utiliza na Inside
para entender se uma oportunidade, um negócio é qualificado ou não é. Ou seja, é um SQL, um Sales Qualified Lead, tá? Tem outros vídeos aqui no canal e tem artigos também no nosso site, se você quiser entender melhor o conceito do que é um SQL. Mas vamos lá. Primeiro elemento do E que eu citei é o evento gatilho. Então, esse primeiro elemento de evento gatilho, ele responde a seguinte pergunta: por que que esse lead ou essa empresa precisa da nossa solução agora, tá? Essa pergunta é muito poderosa e se você tiver que validar alguma coisa depois da reunião de investigação com a sua pessoa aí que está vendendo, eu recomendo você começar por essa pergunta. Por que que essa empresa precisa da nossa solução agora, né? Esse evento gatilho ele tem muito a ver com timing, com momento, né? É um momento específico que aquela empresa, aquela pessoa está passando e como isso se conecta com a tua solução. O segundo elemento, que é o G, seriam os goals, os objetivos, né? Então, esse segundo elemento ele tem a ver com quais são os objetivos da empresa nesse momento. E aí, quanto melhor você entender o objetivo estratégico por trás do negócio e como isso se relaciona com a sua solução, melhor. O C, que é o terceiro elemento, ele vem de challenge, né? Que são desafios. Então, quais são os principais desafios que a operação da empresa que tem a ver com a sua solução está passando? Então, aqui na Inside a gente é uma consultoria de vendas. Então, a gente fala com muitas pessoas de vendas ou de marketing e CS que estão com problemas de vendas. E aí a gente entende quais são os desafios daquelas áreas, daquelas operações e como isso se relaciona com o nosso serviço. O quarto elemento, que é o T, vem de timeline, né? Ou seja, cronograma, ou mais ou menos qual que é a expectativa de resolução desses desafios, ou quão urgente é resolver esses problemas, né? E o que já está em planejamento ali, ou já está planejado para resolução desses problemas. O budget, que é o quinto elemento, ele seria o orçamento, então a validação da quantidade de dinheiro disponível para resolver esse problema, ou mais ou menos quanto que a empresa já está acostumada em investir nesse tipo de solução. E por fim, o A, o último elemento, é authority, né, que vem de autoridade, quem toma a decisão, tomada de decisão. Então, quem é ou quem são as pessoas que vão tomar ou vão participar dessa decisão na empresa. Então percebam que são 6 elementos super poderosos para que a gente consiga, antes mesmo, às vezes, de uma investigação mais aprofundada, já qualificar o lead, entender o quão fit ele tem, né? Será que ele é um SQL? Faz sentido a gente seguir esse papo com ele nesse momento ou não, beleza? Tá, Rafa, mas qual que seria uma boa estrutura, um bom roteiro, um bom guia de reunião de investigação? Como é que a gente aplica isso na nossa empresa? Não tem regra, tá, gente, em relação a, poxa, é uma reunião de meia hora, é uma reunião de uma hora, é uma conversa no WhatsApp, isso vai depender muito do quê? Da complexidade da sua venda, ou seja, do seu ticket médio. Óbvio que vender uma solução de R$ 100 por mês e uma solução de 50 mil reais por mês ou 100 mil reais por mês tem uma complexidade totalmente diferente, correto? Então, de acordo com essa complexidade, você vai entender qual que é o melhor caminho e quanto tempo também faz sentido investir nesse processo de investigação. Mas, via de regra, no mundo B2B, geralmente essas reuniões têm meia hora, uma hora e de fato são reuniões. Geralmente o mercado tem usado muito o Inside Sales, né, para fazer essas reuniões de investigação. Até quem faz vendas presenciais tem cada vez mais tentado trazer essa etapa de investigação inicial para o remoto para ganhar produtividade. Então essas reuniões, quando são feitas via videoconferência, são muito melhores porque a gente tem o recurso da câmera, mas às vezes essas reuniões podem ser feitas via ligação também. Então, qual que seria uma estrutura ideal? Eu vou trazer alguns elementos, que são basicamente 7 grandes elementos dessa estrutura de investigação. O primeiro elemento é o antes da interação, que é o que a gente chama da preparação do call, tá? Então, a primeira coisa é como você prepara uma reunião de investigação e sim, isso é extremamente importante, tá? Depois a gente vai para o primeiro elemento, que é a abertura, e aqui a gente aplica uma técnica de OAT, Objetivo, Agenda e Tempo, que eu vou falar na sequência da importância dessa técnica. A gente geralmente começa o papo
validando o evento gatilho. E esse evento gatilho, quando você tem um SDR, ou seja, uma pessoa de pré-vendas que já fez um levantamento, uma pré-qualificação, geralmente é a principal informação que a pessoa de vendas traz já para alinhar. Poxa, eu entendi com fulano, que é o nosso SDR, num papo de 15 minutos que vocês tiveram, que vocês hoje estão com esse problema, estão precisando resolvê-lo até tal data por causa de tal coisa, então esse é o momento e por isso que faz sentido agora a gente começar um processo de investigação para entender como a Insight pode ajudar vocês agora. Então, o evento gatilho é o primeiro passo, tá? Dessa jornada, digamos, de investigação que a gente começa. E aí depois a gente entra num grande bloco da reunião, que é o bloco de investigação em si. Como a gente quebra essa investigação? Geralmente em 3 grandes elementos, tá? O negócio, quando é um B2B, obviamente. Um negócio, os processos, e vou explicar mais na sequência, e a pessoa. Então, assim, o negócio, ele é muito importante da gente entender, como eu falei, o momento do negócio. Então, são perguntas de investigação relacionadas ao negócio da empresa que você está vendendo. Processos seriam relacionados ao que você vende. Então, por exemplo, eu que sou uma consultoria de vendas, processos de vendas para mim é o foco da minha discussão e da minha investigação. Mas se eu sou uma consultoria de RH, seriam processos de RH. Se eu sou uma agência de marketing, seriam processos da área de marketing, o que está sendo feito em relação a marketing e campanha na empresa, tá? E pessoa é relacionada à pessoa que você está falando. E às vezes é um tomador de decisão, às vezes é um champion, uma pessoa que está influenciando aquela decisão, tá? Então, quando a gente pensa na pessoa, a gente geralmente tenta conectar temas relacionados à urgência, ou seja, quão importante é aquilo para a pessoa, tomada de decisão, quanto que ela influencia naquela decisão e capacidade de budget. Ela controla, não controla o budget, ela precisa convencer alguém para ceder esse orçamento para a gente, tá? E aí, tem uma coisa que você faz ao longo de toda essa reunião, que é conectar histórias. Conectar histórias de sucesso de clientes do seu negócio é super importante, é uma das coisas mais importantes em vendas. É um grande elemento aí de storytelling que vai fazer muita diferença numa boa reunião de investigação. E também tem mais um elemento que seria a validação do entendimento, que é uma técnica bem importante que eu vou falar na sequência também, que você tem que usar nessa reunião. Bom, então eu diria que 70% dessa reunião ela tem que ser, né, além dessa introdução do OAT e do evento gatilho, ela tem que ser aprofundando, digamos, nesse cenário do cliente. Mas aí no final da reunião é muito importante quando você vai apresentar a solução ou uma proposta, uma demo numa próxima reunião, você conectar o que está sendo levantado com a sua solução. Então é claro que você vai fazendo essa conexão meio que ao longo de toda a reunião, mas no final você tem uma conexão mais aprofundada, onde geralmente você em 5, 10 minutos dá uma demonstrada, né, de como é essa solução, como ela funciona e já conecta um próximo passo de proposta ou de demonstração para você aprofundar, tá, a apresentação dessa solução. E aí, os últimos 5 a 10 minutos da reunião, eles têm que obrigatoriamente ser usados para mapear próximos passos, tá, pessoal? Então, assim como o AT no começo, o mapeamento de próximos passos no final é muito importante, é um dos principais elementos. Então, se você quer entender como estão as reuniões de vendas, de investigação do seu time, comece escutando os 5 primeiros minutos e os 5 minutos finais, porque esses elementos são muito importantes, são cruciais. E por fim, assim como preparar a reunião é importante, lembre-se que documentar as paradas no CRM também. Então, documentação da reunião, né? Não faz sentido nenhum eu fazer uma reunião de investigação super aprofundada sem uma documentação dela. Como é que eu vou lembrar, né, de cabeça todas aquelas informações? Então, essa documentação envolve recursos muitas vezes de checklists, propriedades obrigatórias e informações estruturadas que você tem que ter no seu CRM. E hoje ferramentas como a Meetrocks, que somos parceiros aqui na Insight, por exemplo, são ferramentas que ajudam já a usar IA, né, inteligência artificial, para ajudar na coleta dessas informações estruturadas, tá? Bom, pessoal, então falando mais um pouquinho do elemento que eu fiquei, né, devendo de OAT. O que é OAT, né, e por que é tão importante aplicá-lo no começo dessa reunião de investigação?
O OAT ele significa objetivo, agenda e tempo. Então é uma validação e um speech muito natural que você com o tempo vai pegando para você em menos de um minuto, idealmente, fazer uma boa validação de qual que é o objetivo dessa reunião, qual que é a agenda que você está propondo para essa reunião e qual que é o tempo, né, que você acredita que seja necessário para essa reunião ou que está acordado para essa reunião. Por que, Rafa, que é importante fazer isso? Bom, primeiro, para deixar claro a tua intenção na reunião e para você ter brecha para retomar o AT se necessário. Então, se o cliente começar a puxar o tema para outro lado e você falar, opa, ó, a gente combinou, essa era a agenda de hoje, vamos deixar para falar disso em outro momento, vamos mudar os nossos planos e tal. E também pela questão do tempo, é muito comum, né? Infelizmente, as pessoas, por exemplo, estarem resolvendo outras coisas na hora, ou elas no meio da reunião falarem, meu, vou ter que cancelar a reunião, surgiu um imprevisto. Então, quando você valida o tempo, você, primeiro, aumenta muito a chance da pessoa estar presente e focar em você naquele momento, e você evita contratempos de a pessoa ter um compromisso em 30 minutos e você achar que você tinha uma hora para considerar a reunião. Então você já antecipa isso e a pessoa te fala: não, na verdade, Rafa, eu tenho só 30 minutos, porque eu tenho uma reunião na sequência. Beleza. Aí você já readequa a tua agenda para matar ela em 30 minutos. Então, o AT é chave, gente. O AT, eu faço piadas aqui com a galera que o AT pode ser usado inclusive na vida pessoal. Com as pessoas, quando pessoas vêm te alugar ou pessoas gostam de falar muito, você fala, tá, mas vamos lá, qual que é o objetivo, o que, que a gente tem que falar e quanto tempo a gente vai ter para essa conversa. Então pode ser uma boa forma aí de você também aumentar a sua produtividade com as pessoas ao teu entorno, tá? Uma das coisas que mais impactam numa boa reunião de investigação também é a tua capacidade de validar um entendimento. E isso, sem dúvidas, deve estar como técnica no teu guia, no teu roteiro, tá? Que é pelo menos uma vez na reunião, mas idealmente em momentos chaves dessa reunião, que aí a depender do tempo dela, pode ser 2, 3 momentos chaves, você fazer o que eu chamo de validação de entendimento, que é aplicar uma paráfrase, então você faz um resumo, né, com as suas palavras de tudo que a pessoa te trouxe. Então, eu entendi que você, como head de vendas aí na empresa XPTO, você teve recentemente 3 meses difíceis, não bateu metas, né? Vocês mudaram um CRM para um CRM que a princípio não está funcional e você teve que desligar 2 pessoas aí, por isso está no momento de replanejamento. Você está precisando de ajuda principalmente com uma revisão de processos e com métodos, capacitação para que a turma siga essas boas práticas. Entendi corretamente? É isso mesmo? Meu entendimento está ok? Então você faz uma validação do seu entendimento. Isso tem vários elementos, tá? Não só a validação do entendimento em si, que ela é importante para ver se você pegou bem as informações, mas a pessoa que você está falando se sente muito escutada, a empatia aumenta, a tua chance de conexão e de rapport. Por quê? Porque você está demonstrando na sua fala e na sua repetição que você, sim, estou te ouvindo, estou te entendendo, estou escutando ativamente o que você tem para me falar e me preocupo com isso. Então, é um efeito, a validação de entendimento, crucial, tá? Para os dois lados, para você validar que você está indo no caminho de solução correta e para o cliente se sentir escutado e realmente ver que você está dando o devido valor e atenção naquela solução, né? E que você quer genuinamente ajudá-lo. Então isso é muito importante para uma venda, porque afinal vendas são entre humanos, né, turma? Então assim, por mais que seja uma venda B2B, uma venda de uma solução para a empresa, no final do dia você está falando com algum humano do outro lado. Bom, então para fechar, como a gente aplica aqui na Inside? A gente tem um guia, né, e roteiros específicos de investigação, inclusive por ICP e por produto, porque varia muito como a gente investiga de acordo com o produto da consultoria que a gente está direcionando e com o ICP, o perfil do cliente ideal. Para quem não sabe o que é ICP, convido a assistir a aula de ICP de fundações de vendas, essa série que a gente está fazendo aqui no YouTube. Então, assim, a gente tem esses guias, tem esses materiais, todas as pessoas de vendas aqui
no onboarding, no treinamento, elas têm acesso a todos esses conteúdos para aplicar e deixar eles abertos, guiando as suas interações, mas a gente tem materiais mais práticos no próprio CRM, como, por exemplo, checklists, que são guias estruturados que já trazem as propriedades, os dados obrigatórios, quais são as perguntas que têm que ser feitas na reunião e que não pode deixar passar. Isso garante uma documentação dessa reunião padrão. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5 pessoas fazendo uma reunião de investigação, mas o output dessa reunião é o mesmo, né? Em termos de estrutura, é claro que cada pessoa escreve do seu jeito, mas segue um mesmo norte, isso facilita muito o controle e a documentação de informação na empresa, tá? E é claro, a gente tem rotinas de gestão e de capacitação para garantir que esse processo aconteça e para afiar o machado do time, aí tem uma série de rotinas, principalmente de core review, para a gente avaliar essas reuniões na íntegra e entender se elas estão dentro do esperado, do ponto de vista de processo, tá? Gente, investigação é 80% da parada num processo de vendas consultivo. Então, não deixe passar o seu processo de investigação. Se você tem que focar em alguma parte da sua venda, foque na qualificação e na investigação, que esse momento ele é um momento crucial, tá? Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal da Inside, curte, compartilha esse vídeo aí com pessoas que precisam fazer melhores investigações nas suas vendas. Outra coisa também, deixa as suas dúvidas aqui no comentário, que a nossa turma vai responder e vai ser um prazer a gente trocar aqui. Eu vejo, tá, os comentários dos nossas aulas aqui do YouTube. E também deixa o convite para você levantar a mão, caso precise de ajuda aí na sua empresa, para a turma da Inside. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Valeu!